Primeiramente, boa noite a todos, né? E para mim também é uma honra estar aqui participando da monitoria com vocês, professores renomados, né? E eu estou aprendendo muito durante esse período também que estou aí monitorando vocês nessas aulas. O professor Souza Siqueira, ele é bacharel em letras, estudos literários pela Universidade Federal de Goiás, a UFG. Participou do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Pesquisa, PIBIC, em 2017, com a bolsa financiada pela CAPES, orientado pela professora e doutora Joana Plaza Pinto, estuda a escrita de autoria de mulheres indígenas na literatura brasileira contemporânea. Atuou como bolsista no projeto de extensão Ações Culturais na Bibliotecas do CIB-UFG, desenvolvendo suas atividades na Biblioteca Central, no período de 4/12/2018 a 31/12/2020. Também atuou como bolsista na Biblioteca Secional CEPAI, professor Geraldo Faria Campos, na BS CEPAI, licenciando em Letras. Português pela Escola de Formação de Professores e Humanidade, a EFPH, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, a PUC, atualmente mestrando no programa de pós-graduação Senso em Língua, Literatura e Interculturalidade pela Universidade Federal de Goiás, a Polis, UEG, e é membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena, NABI, da Universidade Federal de Goiás, UFG. Seja bem-vindo, professor Moisés. Obrigado, professora. Acho que é a primeira vez que eu escuto ler meu Lattes assim, é engraçado. Queria deixar isso registrado aqui, que é a primeira vez. Boa noite a todos, a todas, professores e professoras. Muito obrigado, professora Ordália, pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês, com a professora Damiana, e fazendo uma troca aqui de experiências, né? Porque o importante da pesquisa é exatamente esse caráter, a troca e no diálogo. Eu vou projetar o slide para a gente começar, então. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, professor. Sim, ok. A partir de agora eu não vou mais ver o chat, porque eu acabei de espelhar, então depois eu dou uma olhada aqui. Vamos lá. Boa noite, né, de novo, boa noite para todos os professores e professoras aqui presentes. A conversa de hoje, dessa formação que vocês já estão participando, vai ser comigo, né, o Moisés Siqueira, que já fui apresentado, com a professora Damiana também, que, como eu já disse, também é doutoranda, né, de História ali pela UFG, e a nossa intenção aqui é mais uma conversa para apresentar reflexões acerca do que vem sendo discutido sobre literatura indígena brasileira contemporânea. E para isso, eu e a Damiana, nós optamos por um recorte bem específico, que é, nós vamos discutir a literatura indígena a partir de um viés de apresentação de algumas mulheres indígenas escritoras. Nós vamos apresentar mulheres indígenas escritoras e vamos situar o contexto das suas criações literárias. Porque, afinal de contas, a literatura indígena ela nasce, sobretudo, do movimento indígena brasileiro e, mais ainda, do seio de mulheres indígenas, especificamente do seio da Eliane Potiguara, que é uma escritora indígena do povo potiguara. Mas, para começar essa conversa, antes de entrar assim, no território da literatura brasileira, antes de entrar na literatura indígena, né,
especificamente, definitivamente, nós precisamos entender que ela nasce de uma vontade de subversão. E por que ela nasce de uma vontade de subversão? Porque, para começar, nós precisamos pensar duas coisas, que é como eram representados os indígenas na história da literatura e o que é literatura. Não dá para começar a pensar sobre literatura indígena sem passar por esses dois pilares. Porque se ela nasce de uma vontade de subversão, se a literatura indígena é isso, por que ela é isso, né? E aí ela é isso porque as representações dos indígenas antes, no que a gente pode chamar de literatura romântica, literatura indigenista, ela é permeada pelo exótico. Os indígenas são retratados com imagem, ora do bom selvagem, ora com hipersexualização das mulheres indígenas. Ela é construída, sobretudo, pelo escritor homem branco, e ela cria ali, esse tipo de literatura trazida antes, ela foi criada, sobretudo, para a construção de uma identidade nacional brasileira. Para o surgimento do Estado-nação brasileiro, se utiliza, então, da simbologia da mulher indígena, sobretudo, principalmente, mas do indígena de um modo geral. E para pensar, esse é um dos pilares, né, e o outro é pensar o que é literatura. Porque vários escritores indígenas dizem para a gente, olha, literatura indígena não existe e nunca existiu. E aí a gente pensa assim, peraí, mas se autores e autoras indígenas dizem que literatura indígena não existe, o que é literatura? E a gente precisa refletir sobre isso. E aí eu fui atrás do Antônio Compagnon, que é um crítico literário francês. E aí ele vai apresentar para a gente vários autores e autoras ali do Ocidente que vão se debruçar sobre essa tentativa de definir o que é literatura. E aí, no final de tudo, o Antônio Compagnon vai dizer, olha, eu cheguei à conclusão de que literatura é o que se chama de literatura aqui e agora. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que não existe uma definição pronta e acabada para o que seja literatura. E a Tarsila, em um texto, Tarsila é uma professora e pesquisadora da UFG, ela é crítica literária. Num texto dela, ela vai dizer para a gente que a literatura brasileira, especialmente ali no romantismo, como eu falei, ela se empenhou muito, se colocou num empenho deliberado para a construção de identidade nacional, né? Por identidade para essa jovem nação. E para que isso fosse construído, foi-se ali utilizada a figura do indígena para ser transformado em um símbolo idealizado que é caracterizado muito, muito, muito distante das realidades socioculturais e históricas dos povos indígenas. Então, o que se via antes do surgimento da literatura indígena é isso, um território literário romantizado, escrito por homens brancos não indígenas, né? Depois a gente foi pesquisar, então, o que é literatura indígena. E aí, em um evento na Abralic, que aconteceu em Salvador, no ano de 2023, a escritora Graça Graúna, refletindo em uma palestra, ela disse assim, a literatura indígena é uma canoa no rio da ancestralidade. Ela vai definir a literatura indígena como esse movimento de retorno, né? Como uma canoa no rio da ancestralidade. Essa escrita que vai beber muito da ancestralidade, que vai buscar nos seus mais velhos, na sua identidade indígena, um motivo de ser, um motivo de subverter o que vinha sendo escrito sobre os indígenas brasileiros, né? E a Eliane Potiguar, ela vai fazer a seguinte afirmação: a literatura indígena, na verdade, nunca existiu. Então, a gente tem aqui duas tentativas de definição de literatura indígena de duas autoras e escritoras indígenas. Mais para frente, também continuamos buscando e fomos atrás de definições também da Graça e de outro escritor que se chama Cristino Yapchana. Para a Graça Graúna, tem um texto dela muito, muito importante, que é indispensável para quem for tratar e trabalhar e pensar sobre literatura indígena, que é Literatura Indígena Contrapontos. Ela vai dizer ali na página 15 o seguinte:
a literatura indígena contemporânea é um lugar utópico, que é um lugar de sobrevivência. É uma variante do épico tecido pela oralidade, um lugar de confluência de vozes silenciadas e exiladas, e agora escritas, porque o épico está nesse lugar da oralidade, que a literatura indígena bebe muito, e agora escritas ao longo de mais de 500 anos de colonização. Já o Cristino Yapchana, ele vai dizer o seguinte: quando os indígenas ocupam o lugar de autoria do texto literário, contam por si só a sua história, está tirando aquela coisa do outro escrever pela gente. Então, o nosso próprio olhar, a nossa própria vivência, é a nossa própria espiritualidade, é o nosso jeito de ser no mundo e viver no mundo. Então, por essas 4 definições que eu trouxe aqui, deu para a gente perceber que, embora exista uma literatura indígena, a tentativa de definição vai diferenciar muito do povo que esse sujeito que escreve ocupa. A Graça dá um tipo de definição, o Yapchana dá uma, a Eliane dá outra, possivelmente o Ailton Krenak daria outra, a Aurita Tabajara outra. Então, a literatura indígena vai se configurar como esse balaio onde há confluência de várias tentativas de subversão. Então, observando ali o surgimento do que a gente direcionou o olhar para a escrita de mulheres indígenas, né? Essas mulheres indígenas, a gente observou a Truduá Rico, que se chamava Jolido Rico, antes da sua afirmação identitária e étnica, a Márcia Cambeba, a Lia Minapoti, a Eunice Tapuia, que é a primeira professora indígena aqui de Goiás, da UFG, a Aurita Tabajara, a própria Graça Graúna, que é doutora em crítica literária, a Aline Pachamama e a Eliane Potiguara. Aqui, para a gente, que eu acho fundamental conhecer rostos, conhecer corpos de quem escreve, porque isso diz muito sobre o lugar que essa pessoa vem, eu trouxe alguns livros, não todos, para conhecimento, de algumas escritoras indígenas, e também a foto delas. Aqui a gente tem a Lia Minapoti, com seu livro A Árvore de Carne, e Com a Noite Veio o Sono. A Lia Minapoti também tem esses dois, que é Lua Menina e Menino Onça, e Área Vida. Esses livros, esses 4 livros, são catalogados pelo sistema de bibliotecas como literatura infantil ou infanto-juvenil. No entanto, como na discussão que a gente trouxe antes do Antônio Compagnon, né, que a literatura serve a múltiplos propósitos, a gente sabe que esse tipo de definição de que isso é literatura infantil ou infanto-juvenil, serve a um propósito, né, muito específico, que é colocar a literatura indígena, escrita de mulheres e homens indígenas, no lugar que é entendido dentro desse balaio dos estudos literários, da criação literária, como algo menor, de menor valor. Então, a grande maioria dos escritos indígenas vão estar catalogados como literatura infantil, embora existam algumas discussões a respeito desse movimento. Aqui nós temos a Márcia Cambeba, com o livro clássico dela, né, esse verde escuro, que tem uma menininha na capa, Ai Caquiritamá, Eu Moro na Cidade, e o outro Saber da Floresta. Esses livros, tanto os da Márcia Cambeba quanto os da Lia Minapoti, são publicações independentes, ou por editoras muito, muito pequenas. As grandes editoras do país, muito raramente, publicam literatura indígena. Isso acontece, um dos poucos, acho que o único autor indígena, e é um autor homem do Sudeste, que conseguiu publicar uma das maiores editoras do país, a Companhia das Letras, foi o Ailton Krenak. E o Ailton Krenak, como nós sabemos, hoje ele ocupa uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Um outro escritor tão importante quanto o Krenak para o movimento indígena, que é o Daniel Munduruku, ele é do Norte, ele não tem nenhum livro publicado por uma editora tão grande quanto a Companhia das Letras. É uma questão a se pensar, né?
quando, né, de divulgação e circulação desses livros, porque escrevem, né? Mulheres e homens indígenas escrevem, mas como que se dá essa circulação? Em que condições se dá essa circulação? Onde publica? Como publica? Tem que se pagar para publicação? Né? É muito interessante pensar. Sobretudo sobre esse viés. Quando é um homem do Sudeste, a publicação ocorreu pela maior editora do país. Agora, quando outras pessoas, mulheres e homens indígenas, escrevem, eles não conseguem uma divulgação tão ampla assim por uma grande editora. Aqui a gente tem outros 2 livros da Márcia, que é Infância na Aldeia e de Almas e Águas Cunhãs. Esse último, de Almas e Águas Cunhãs, é uma publicação desse ano. É um livro muito, muito fresco. Acabou de sair. E aqui nós temos a Graça Graúna, com esses 2 livros, O Flor da Mata e Criaturas de Anderu, que são publicações também por editoras bem locais, digamos assim. Aqui nós temos a Aurita Tabajara, que é a primeira escritora indígena que escreve cordel. Ela é do Nordeste brasileiro. A Aurita, ela tem o nome de Francisca Aurilene Gomes, mas ela é conhecida ali pelo seu nome ancestral, né, que é a Aurita Tabajara. Ela nasceu na terra indígena de Imburana, que vai abrigar ali os povos indígenas Tabajara e Calabaça. Ela é neta de Francisca Gomes dos Santos. Eu lembro o nome da avó, da Aurita Tabajara, porque ela faz questão de toda fala, nos seus próprios livros, de reafirmar esse lugar de inspiração que a autora tem pela avó, por essa figura ancestral da matriarca, né? Aqui, eu trouxe esses 2 livros da Aurita. Ela também é uma indígena, mulher lésbica, né? Porque essas questões de sexualidade transcorrem as populações, atravessam as populações indígenas também, efetivamente. E eu trouxe esses 2 livros da Aurita Tabajara porque que é esse Tuípe e o Maracá Mágico, ele é publicado pela Companhia das Letrinhas. Ele é um livro de cordel, que possui ilustrações também por uma mulher indígena. E esse outro, Darcy Ribeiro, de Cá e Lá, não é de temática indígena. Eu trouxe ele justamente por esse caráter. O primeiro livro é de caráter indígena, né, enquanto temática, e o segundo não carrega essa temática indígena. Eu trouxe esses 2 por esse motivo, para mostrar que quando uma mulher ou um homem indígena, um escritor e escritora indígena, escreve e assume esse lugar enquanto temática sobre questões de experiência e escrevivência indígena, escreve a partir daí, é uma escolha política escrever a partir deste lugar. Mas isso não impede que autores e autoras indígenas escrevam a partir de outras temáticas, né? Como ela trabalha nesse outro livro aí, que é uma biografia do Darcy Ribeiro, que é um indigenista, né? Um importante indigenista para o movimento. E um pesquisador sobre o que é ser brasileiro, né? Qual que é esse lugar, como que a gente é construído enquanto nação. Ela tem esses 2 livros também, Coração na Aldeia, Pés no Mundo, e A Árvore do Caju. O Coração na Aldeia e Pés no Mundo vai ser um livro de cordel, e ele vai tratar sobre essa questão da diáspora indígena, né? Sobre essa mulher indígena que sai do seu contexto de terra indígena e vai para os grandes centros urbanos. De que forma que se dá esse movimento, esse trânsito migratório? Por que ele ocorre? Como ele ocorre? Quais são as suas motivações, as suas causas? Porque ele pode ocorrer de diversas formas, né? Mas a principal delas, efetivamente, desde a colonização do Brasil, é pela violência da colonização, né? Pela invasão territorial. Isso é uma questão muito pouco discutida e a Aurita Tabajara traz isso nesse livro. A questão da violência fundiária nas aldeias, no contexto de aldeia. Aqui a gente tem a Trudoá do Rico, que é da
A Trudeau do Rico, ela nasceu como, né, Jolie do Rico, e ela foi em busca da sua ancestralidade indígena e assumiu o nome de Trudeau do Rico. Ela é uma escritora indígena brasileira, ela é da etnia Macuxi, e é isso que ela traz no seu primeiro livro publicado. Ela afirma essa identidade. O próprio título do livro diz, né, Eu sou Macuxi e outras histórias. Então ela traz ali narrativas e histórias que vão reafirmar o seu lugar enquanto mulher indígena e que também vai exercer ali uma influência muito grande da matriarca, da avó indígena de Truduá. Né? Ela eu acho que é importante dizer, ela, assim como a Graça Graúna, ela é doutora em teoria literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, não, do Rio Grande do Sul, e ela é mestre em estudos literários pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui nós temos a Eliane Potiguara, que é a escritora a qual eu trabalho no meu projeto de pesquisa do mestrado. Eu optei por trazer esses 2 livros da Eliane, porque o Metade Cara, Metade Máscara é o seu livro clássico, digamos assim. Ele é um livro indispensável para pensar a questão indígena. Ele é o primeiro livro indígena a ser publicado no Brasil, e é um livro de uma mulher indígena, Metade Cara, Metade Máscara, e ele é um livro que se constitui na sua estética, na sua organização e no seu conteúdo também de uma certa inespecificidade. Assim como eu trouxe a caráter inespecífico ali para discutir o que é literatura, tem várias definições, o que é literatura indígena também tem um caráter inespecífico, temos várias definições. O livro da Eliane Potiguara, ele vai materializar esse caráter inespecífico, tanto na sua questão estética, quanto na questão de conteúdo dessa obra literária. Já esse outro livro, A Questão Indígena Brasileira, a Eliane vai traçar ali como o movimento indígena influencia e influenciou as escritoras mulheres indígenas, né? Ela vai dizer, eu visto a minha própria pele sem medo. E o que ocorre a partir desse momento em que a Eliane veste a sua própria pele sem medo, né? Ela parte desse lugar, da sua própria pele, da sua ancestralidade, para ir para a literatura e provocar uma subversão, uma subversão literária, né? Porque o modo como vinha sendo escrito a literatura indígena, a literatura de modo geral, a literatura brasileira, era uma coisa muito homogênea, cristalizada. Ele vem falando, não é isso. Temos um caráter inespecífico aqui, que é contemporâneo e que é indígena, e é isso que ela faz nos seus livros. Ela tem outros 2 livros, que são também catalogados como literatura infanto-juvenil, ou ora como literatura infantil, que é O Pássaro Encantado e A Cura da Terra. Nesses 2 livros, gente, é muito, muito recorrente mesmo, na literatura indígena, especialmente, que é o lugar que eu penso mais, que eu reflito, que eu pesquiso, especialmente a escrita de mulheres indígenas, bebe muito da ancestralidade através da figura da matriarca, da avó indígena. É muito recorrente a autora indígena do texto ser uma avó, uma matriarca indígena. E é nisso que está a beleza literária, né? Da mesma forma que a Clarice Lispector tem um livro clássico, que é A Hora da Estrela, e que não é a Clarice, que é a narradora do livro, né? É o Rodrigo S.M., é uma masculina. Na literatura indígena é muito recorrente o narrador ser essa pessoa da matriarca indígena. É muito, muito recorrente, especificamente quando a autoria está a cargo de mulheres indígenas. E isso não muda, apesar do povo a que essa mulher indígena está inserida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Eliane, especificamente sobre ela, porque a partir
leitura da Eliane Potiguara, que foi a primeira mulher indígena a publicar um livro no Brasil, a gente também consegue vislumbrar, de certa maneira, o movimento que nasceu a partir de aí de outras mulheres indígenas escritoras, de outras mulheres indígenas ocuparem esse lugar de autoria. Quer dizer, não, agora a caneta é minha, agora o lápis é meu, eu conto a minha própria história, eu conto a história do meu povo. A Eliane, ela nasceu no Rio de Janeiro, ela não nasceu, ela é do povo potiguara, né, o povo potiguara do Nordeste, mas ela nasceu no Rio de Janeiro, e ela tinha o nome em certidão de nascimento como Eliane Lima dos Santos. Mas ela foi conhecida dentro e fora do movimento indígena como Eliane Potiguara. Ela mesma, em uma entrevista que ela dá para o Daniel Munduruku, que é um outro escritor, ela vai dizer assim, olha, Daniel, eu gosto de ser chamada como Eliane Potiguara, que é a minha ancestralidade indígena. Eu gosto de ser identificada pela minha ancestralidade indígena, que é a minha força maior. É o que eu tenho, a força que vem da minha família, é a força da minha identidade enquanto povo indígena, enquanto povo potiguara. E ela é escritora de vários livros, né? Eu já mostrei alguns, mas ela é escritora do A Terra é a Mãe do Índio, que é o seu primeiro livro, ele é de 1989, é uma cartilha de alfabetização, de conscientização da população indígena potiguara do Nordeste. Esse livro nasce especificamente do movimento indígena, ela é uma militante aguerrida das questões indígenas, então, a partir desse movimento dela, enquanto de manifesto, enquanto um movimento de militância indígena, um movimento em defesa do território indígena, ela sente a necessidade de escrever um livro, uma cartilha de conscientização para o seu povo indígena, para o povo potiguara. Então, sua primeira publicação nasce daí. Não é para a população envolvente, não é para o branco ler, não é direcionada para esse público. Ela escreve para o público indígena, para o público especificamente indígena do Nordeste, indígena potiguara. Depois disso é que vem o Metade Cara, Metade Máscara, que é de 2004. Depois vem o Coco que Guardava a Noite, que é de 2004 também. O Pássaro Encantado, que eu mostrei foto no último slide. A Cura da Terra, que eu também mostrei. E O Vento Espalha Minha Voz Originária, que é um livro muito fresco, ele é de 2023. E outra cartilha de alfabetização, que é Acaju Tibiró, Terra do Índio Potiguara. Esse próprio título do livro, né, Acaju Tibiró, Terra do Índio Potiguara, faz menção a esse movimento de retorno. É muito engraçado que a Graça Graúna vai definir lá a literatura indígena como uma canoa no rio da ancestralidade. E a Eliane Potiguara, no seu segundo livro publicado, vai dar o nome Acaju Tibiró, Terra do Índio Potiguara. A Acaju-Tibiró é da língua potiguara, né, e significa terra do caju, que é o Nordeste, é toda a região do Nordeste, que era conhecida como terra de Acaju-Tibiró. Então, ela faz um movimento também de retorno à ancestralidade, inclusive linguística, para definir esse lugar como uma terra, como um direito potiguara, um direito indígena, né? Na minha pesquisa com a Eliane Potiguara, eu trabalho especificamente com Metade Cara, Metade Máscara. Esse livro, ele vai ser um livro que vai se inserir ali no que eu já pincelei, mais ou menos, nessa dinâmica de narrativas que destroem para construir uma nova narrativa, uma nova história sobre os povos indígenas brasileiros. E a narrativa que vai atravessar todo esse livro é a saga de Jurupiranga e Cunhataí, que são as duas personagens principais que vão representar as famílias indígenas brasileiras nesse movimento de migração, que é relatado ali no livro, que é resultado dos processos de invasão e colonização e as suas consequências. O livro vai olhar especificamente sobre as consequências dessas migrações forçadas. A diáspora indígena para os centros urbanos tem consequências, e Eliane vai trabalhar essas consequências na obra Metade Cara,
Metade Máscara. O título da obra também carrega ali essa dualidade, né? Que é metade isso, metade aquilo. Ela, enquanto mulher indígena, que nasceu no Rio de Janeiro, qual lugar que ela ocupa? Ela reflete isso no livro. Eu tenho a minha metade indígena, mas eu tenho a minha metade de mulher que nasceu no centro urbano, que estudou em escolas no Rio de Janeiro, né, que tem seu mestrado, tem seu doutorado, e essas questões de identidade vão entrar em confluência, vão entrar em disputa nesse livro. E aí, além de pensar sobre esse caráter de como escreve Eliane Potiguara, né, que é nessa dinâmica ali da inespecificidade na estética, porque nesse livro dela vai ter contos, vai ter poesia, vai ter ensaios, vai ter o discurso dela sobre mulheres indígenas que ela proferiu na ONU Mulheres, ela ganhou um prêmio e fez o seu discurso ao receber o prêmio. Esse discurso que ela fez vem para esse livro, então o livro vai ser ali cheio de textos e de imagens que não foram, que foram pegadas de lugares, né, que ela mesma recolhe e vai transformando nessa obra. E aí, pensar nisso me levou a fazer uma revisão bibliográfica, né, fazer uma revisão de literatura. E aí eu não conseguiria fazer melhor do que a Eliane Costa, que é uma pesquisadora, e na dissertação dela ela vai descrever a obra da Eliane de modo muito preciso. Ela vai dizer o seguinte: o corpo do livro é composto por 7 capítulos, cujas narrativas se correspondem em tempos e em espaços diferentes, em prosa e em verso, por meio de uma miscelância de vozes que se sobrepõem na cena histórica brasileira em diferentes gêneros, linguagens e textualidade. Isso é o livro da Eliane, e ela inteira. Ela apresenta hibridismo literário, que é caracterizado pela presença de vários gêneros textuais. Vai ter ali biografia, autobiografia, relatos, artigos, poesia, prosa, alguns deles escritos antes da publicação do livro Metade Cara, Metade Máscara. Então, o livro da Eliane vai ser esse balaio de gato, com vários gatinhos dentro. Tem um pensador, Wittgenstein, ele vai tentar definir o que é a linguística pragmática, né? Um ramo da linguística. E o Wittgenstein vai falar assim, não, a pragmática é um balaio de gato com vários gatinhos dentro. Eu convoco essa definição dele e trago para a literatura indígena, e trago para a literatura da Eliane Potiguara, para a literatura de mulheres indígenas. As obras dessas mulheres, as questões que elas mobilizam nessas obras, são questões plurais também, diversas, multiculturais, interculturais, porque esse é o lugar que ocupa a mulher indígena na contemporaneidade. E isso vai se ver refletido, inevitavelmente, na sua criação literária. Aqui tem a Eliane, no livro Metade Cara, Metade Máscara, eu trouxe um trecho, ela vai refletir sobre esse fazer literário indígena. E ela vai dizer para a gente: quando perdemos os tesouros de Deus e ficamos desnudos e damos um basta, é chegada a hora da criação. E a mulher indígena, que passou por toda sorte de massacres ao longo da história, condicionada ao medo e ao racismo, sobrevive porque ela é criativa. Quando ela diz isso, que a mulher indígena sobrevive porque é criativa, e ela define esse território literário, a sua criação literária, como um espaço de sobrevivência, né? Ela sobrevive porque é criativa, porque cria, porque faz literatura. E a literatura é esse espaço de invenção, de criação de um mundo, né? E a literatura indígena é esse espaço de criação de narrativas, de possibilidades futuras. A literatura indígena é esse lugar de sonhar com o futuro possível, né? É um lugar de sobreviver e sonhar com o futuro. E ela continua. Nessa literatura, ela é xamã, ela é visionária, é curandeira, é guerreira,
é guardiã do planeta. Seu inconsciente coletivo ancestral refloresce a cada ato de criação, porque ela é capaz de beijar as cicatrizes do mundo em um ato de caridade. E a palavra dela é sagrada, como a terra que dá o alimento. Outra característica que é possível ver, aqui eu trouxe a Eliane Potiguara, porque ela acaba sendo mais recorrente, porque é meu objeto de pesquisa, né, do mestrado, mas eu vou reiterar que isso é muito frequente em toda a criação literária indígena, não só da Eliane. Isso é uma característica presente nessas criações literárias. E uma dessas características é a característica da denúncia. É uma literatura que cumpre esse propósito de denunciar, de resistir, de sobreviver. Então, no livro Metade Cara, Metade Máscara, vai ter poesia. E a Eliane vai dizer assim, nesse poema, que se chama Denúncia. Ela vai cantar. Ó mulher, vem cá. O que fizeram do teu falar? Ó mulher, conta aí da tua trouxa, fala das barras sujas, dos teus calos nas mãos, o que te faz viver, mulher. Bota aí o teu armamento, diz aí o que te faz calar. Ah, mulher enganada, quem diria que tu sabias falar? Esse poema da denúncia ele possui tantas camadas que é o primeiro que é possível identificar e que eu identifico aqui, e isso aqui é uma conversa, vocês podem me dizer depois se vocês concordam ou não, se vocês enxergam essas possibilidades também ou não, é que ela convoca as mulheres indígenas a se manifestarem. Ela se espanta lá no final. Quem diria que tu sabias falar? Então, quer dizer, essa mulher indígena estava em silêncio. Ela foi colocada por esse lugar da colonização, pelo machismo, pelo racismo, principalmente nesse contexto de mulher indígena em contexto urbano, né? Ela foi silenciada, então ela está em silêncio, mas ela convoca, a Eliane fala, ó mulher, o que te faz viver? Me conta aí, vem cá, né? Você está enganada, me conta, o que fizeram do teu falar? E aqui a gente percebe a presença, assim, de versos de rimas livres, né? A gente percebe que, mais uma vez, né? A gente percebe que o eu lírico quer ouvir a mulher por ela mesma. Ela não quer intermediação de terceiros, ela não quer intermediação de um homem branco, escritor, que conta sobre a mulher indígena e a hipersexualiza, como aconteceu com Iracema, contada por José de Alencar. E eu fico pensando, se Iracema fosse contada, fosse escrita por uma mulher indígena, o que Iracema iria nos contar? Como seria essa narrativa? Que ela nos contaria, né? E ela revela também esse silenciamento aqui na poesia, que é um silenciamento que é imposto, não é um silenciamento por escolha, é um silenciamento que é imposto. Ela diz, quem diria que tu sabias falar? Ela encerra assim a poesia, né? Aqui a gente convoca para refletir a Spivak ali em pode o subalterno falar. A Spivak vai dizer que o subalterno fica em silêncio e que quem diria que ele podia falar, né? Ele pode falar? Quando ele pode falar? Em que circunstâncias esse subalterno pode falar? O que é que forma esse subalterno? E aqui a literatura, né, nitidamente, o próprio título já diz, a denúncia, a literatura cumprindo esse propósito da denúncia a respeito das questões indígenas. Aqui a gente vê uma questão da mulher coletiva, né? O poema se chama Neste Século de Dor, e vai dizer assim, neste século já não temos mais os sexos, porque ser mãe neste século de morte é estar com febre para subsistir, é ser fêmea na dor, espoliada na condição de mulher. Não temos mais vagina, não mais procriamos. Nossos maridos morreram, e para parir indígenas doentes, para que matem nossos filhos e os joguem nas valas, nas estradas obscuras da vida,
neste mundo sem gente, basta um só mandante. Essa voz aqui no poema, que é uma voz nitidamente feminina, é uma voz nitidamente de uma mulher, que é uma mulher coletiva, relata essa impossibilidade de desenvolvimento da vida indígena diante de condições desumanas desumanas na resistência, né, dos povos cujas terras, identidade, dignidade foram roubadas pela colonização. Então, essa poesia da Eliane vai ter, de novo, um caráter coletivo que relata a coletividade das questões indígenas brasileiras, mas é esse caráter, novamente, de denúncia a respeito das questões dos movimentos indígenas transitórios, né, de movimento, de deslocamento. A partir desse um deslocamento que é ali forçado, né, uma migração, a saída do território de uma maneira forçada, que é um deslocamento que é decorrente da invasão. E essas diásporas levam as famílias indígenas para os centros urbanos. E o que é que acontece a partir daí, né? É o que ela diz. É uma mulher que sente dor, que não está disposta a ter filho, porque para que matem os seus filhos, basta um só mandante. E é também uma mulher que protege os seus e o seu ventre, né? Ela vai dizer em poesia: a barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. E ela continua, no mesmo capítulo, só que na página 46. Com relação à cultura indígena, a mulher é fonte de energia, é intuição. Isso explica, em grande medida, aquela influência da matriarca a todo instante, esse retorno, essa ancestralidade, essa busca na sua criação literária. Ela vai continuar. Seu poder é o conhecimento passado através dos séculos que está reprimido pela história. A mulher, intuitivamente, protege os seus e o ventre contra seu dominador e busca força nos antepassados e nos espíritos da natureza para a sobrevivência da família. Um caráter que vai ser muito frequente na literatura indígena, e eu deixei passar, e acabei de lembrar aqui, quando ela fala e nos espíritos da natureza, esse caráter da natureza vai estar muito frequente na criação literária indígena, porque a relação com que os povos indígenas brasileiros têm com a natureza é diferente com a relação em que os outros escritores brancos, ocidentais, e a nossa cultura ocidental têm com a natureza. A questão indígena é uma questão de que somos natureza também, então fazemos parte da natureza, os espíritos da natureza somos nós. Eu não estou apartado de um espírito da natureza de uma árvore, de um animal, de uma onça, de uma cobra, da chuva, da terra, eu faço parte disso, e a minha literatura também faz parte disso. É isso que defende. E aqui é uma questão mais política que eu queria trazer, que é a respeito da lei 11.645 de 2008, né? Tem essa lei brasileira e ela vai determinar, vocês provavelmente já sabem, né, como professores e professoras, que tem ali a obrigatoriedade de incluir no currículo escolar a temática da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos. A lei determina isso. Mas aqui nessa foto, no canto, a gente tem uma professora indígena, a Márcia Moura, que ela disse em entrevista assim: eu estou sendo vítima de etnocídio e racismo. E por que a Márcia Moura diz isso? A Márcia Moura diz que está sendo vítima de etnocídio e racismo porque ela foi impedida de trabalhar sobre temática indígena na escola a qual ela trabalhava. A Márcia Moura é professora, concursada pela Rede Estadual de Rondônia, ela é doutora pela USP, e ela estava trabalhando a temática indígena por meio da literatura indígena na sala de aula.
e ela foi afastada de seu cargo, ficou afastada de seu cargo durante 2 anos por esse motivo. E aí me levou, esse fato envolvendo a Márcia Moura, me levou a pensar em uma questão que é, ok, temos a lei, né, que assegura a inclusão no currículo das temáticas afro-brasileiras e indígenas, mas quem é que está autorizado a falar sobre literatura indígena? Quais corpos, e é por isso eu trouxe as fotos, sempre que eu falo de uma mulher indígena, eu trago a foto para que ela seja vista, para a gente pensar quais corpos estão autorizados a falar sobre literatura indígena e quais corpos não estão autorizados. Porque a Márcia Moura é indígena, né, ela está nesse lugar da experiência indígena, ela está nesse lugar de conhecimento, e ela participou de todos os ritos, né, que o Ocidente exige para ocupar espaços, que ela é doutora, ela é concursada, e mesmo assim ela foi impedida de falar sobre literatura indígena na sala de aula. E para passar a fala para a Damiana, eu vou ler um parágrafo da introdução da minha dissertação que diz o seguinte: lembrar para não esquecer. Márcia Moura, em agosto de 2021, foi impedida de exercer sua função de educadora na rede estadual de Rondônia ao trazer para o espaço formal de ensino a temática indígena. Márcia é formada em História, com mestrado pela Universidade Federal do Amazonas e doutora pela Universidade de São Paulo. Antes de todos esses títulos e experiências com ensino e pesquisa, seu corpo de mulher indígena foi lido pelo Estado como um corpo incivilizado e não autorizado, assim como preleciona Spivak. Nesse cenário, é importante reforçar que, em março de 2008, foi sancionada a Lei 11.645, que determina a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos da rede básica de ensino. No entanto, apesar da existência da legislação, Márcia Moura foi afastada de seu cargo por abordar a temática indígena, fato que levanta questionamentos sobre quais corpos estão autorizados a falar sobre literatura indígena e quais não estão. A literatura indígena é um importante instrumento para a efetivação da referida lei. Todavia, a perseguição a que Márcia foi submetida faz pensar que, mesmo com a obrigatoriedade assegurada por lei, ainda enfrentamos problemas e discriminação. Por isso, pergunto: são necessárias quantas vozes para que uma única voz seja ouvida? E com isso eu quero fazer, assim como a Eliane fez na poesia dela, convocar todos vocês, professores e professoras, para trabalharem a temática indígena nas escolas, com seus alunos, na sua sala de aula, porque isso tem um caráter muito importante para a formação dos alunos e para democratizar esse território escolar e o território da literatura brasileira. Damiana, com você. Muito obrigada, professor Moisés. Eu vou fazer a apresentação da professora Damiana, senão a Ordália vai brigar comigo. A fala vai ficar com a professora Damiana Antônia Coelho. Ela é mestre em Ciências Sociais e Humanidades no programa de pós-graduação Territórios e Expressões Culturais do Cerrado, o TECER. O EG Campus Anápolis possui especialização em Psicopedagogia Institucional 2010 pela Faculdade Delta e Neuropsicopedagogia Aplicada à Educação 2013 pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura, FABEC. Graduada em História, em 2006, pela Universidade Estadual de Goiás, UEG, Campus Itapuranga, e graduada em Pedagogia pelo Instituto de Pesquisa e Formação Educacional em 2020. Atualmente é professora efetiva da Universidade Estadual de Goiás, Campus Cora Coralina, Universidade
Unidade Universitária de Itapuranga, tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea, Moderna e Regional. Coordenadora do projeto de extensão, ressignificação e socialização do acervo do Museu Nelo Bononi, recebeu a comenda Ernestino Guimarães, em 2016, atribuída pelo governo de Goiás via Universidade Estadual de Goiás. Parabéns, professora. A palavra é sua. Boa noite a todos e todas presentes aqui nessa sala. Agradeço ao professor Moisés por essa excelente fala, né? Uma fala muito potente, com muito conteúdo, e que aprendemos muito, professor Moisés, com a sua fala muito potente nessa noite. Quero fazer menção, né, ao nome de duas pessoas muito especiais para mim, para além do Moisés, que estão aqui na sala, que é o professor Eusébio, e também a Patrícia Emanuele, né, que a professora Patrícia, inclusive, foi uma das referências que eu utilizei no meu projeto de doutorado. E estendo meus cumprimentos a todos aqui presentes e parabenizo-os por estarem aqui. Isso também é resistência, né, estarmos em um curso de formação, né, em História e Cultura Indígena, isso, né, também é resistência, e estamos aqui para discutir. Depois da minha fala, eu vou abrir novamente para o professor Moisés, né, para fazer as considerações em relação, né, aos comentários que foram, né, colocados também. E eu vou dividir a minha fala em dois momentos. No primeiro momento, eu vou tratar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que não é exatamente sobre literatura indígena, mas sim sobre representações criadas em torno da indígena Kayapó do sul Damiana da Cunha. Por incrível, né, Damiana tratando de Damiana, né, são coisas, né, que a academia proporciona também para nós. E, posteriormente, no segundo momento, eu vou apresentar algumas possibilidades de metodologias que podem ser utilizadas em sala de aula, umas que nós estamos desenvolvendo e outras que foram desenvolvidas, né, e que possibilitam nós trabalharmos com a literatura indígena em sala de aula. Eu vou projetar aqui e aí vocês me avisam também se deu tudo certo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Projetar aqui de novo, que não está querendo ir, né? Vou fazer o processo aqui de novo. Isso. Deu tudo certo? Sim, professora. Muito obrigada, Moisés. Então, nesse primeiro momento, vou apresentar uns resultados da minha pesquisa de mestrado, orientada pela professora doutora Poliene, que é uma referência aqui no estado de Goiás, que pesquisa sobre o movimento indígena e também o protagonismo. Inclusive, eu vou até também fazer uma demonstração de um material que ela tem, que é possível utilizar também em sala de aula. E então eu vou pensar um pouco sobre essas perspectivas, né, sobre as populações indígenas no estado de Goiás, que é o estado que nós residimos, e partindo então das, né, informações e também pesquisas, né, que já temos a respeito dessa população aqui em Goiás. Nós sabemos que, né, o advento da mineração aqui em Goiás, mais no início do século XVIII, trouxe então esse embate, né, esse contato com o indígena e o não indígena aqui em Goiás. E isso trouxe inúmeras mudanças, né, e passou por profundas transformações, inclusive a população indígena que vivia aqui. Aqueles que reagiam a esse processo, né, tinha a questão do protagonismo, eram, né, descritos como pessoas, né, que eram ferozes, né, e tudo isso, né, valentes, e que também justificava toda uma política, né, indigenista também de eliminação a esses que, né, de alguma forma, eles ofereciam alguma resistência a esse projeto
que era de reocupação desse território aqui. E o Ravagnani, o Oswaldo Ravagnani, ele fala, né, que enquanto o ouro estava, né, no seu auge, não se preocupava tanto com o indígena, porque o foco era o ouro. Mas mesmo assim, nós sabemos que onde os arraiais eram instalados, as atividades auríferas também eram desenvolvidas, acabavam tendo esse contato também com essa população, que muitas vezes reagia e era combatida veementemente, né? E mas quando essa atividade ela se esgota, né? E cria-se a necessidade de mais territórios e de uma outra atividade, né? Que exigia também mão de obra. Nós sabemos que há novamente, né? Uma profunda transformação nessas relações entre indígenas e não indígenas desse território que hoje corresponde ao estado de Goiás. Como o Paul coloca, né? Que aqui era uma das capitanias que mais indígenas tinha, né? Tinha aqui em Goiás. E nós sabemos que tem um processo de redução dessas populações em número, né? Bem significativos. Então, eu apresento para vocês, né? A minha dissertação, que tem o título Representações de Damiana da Cunha na História e na Literatura, e ela se escreve nessas representações, como nesse processo de construção de uma imagem idealizada, né? De indígena, principalmente cristã, né, voltada às questões administrativas, para representar, então, um modelo bem característico, como o professor Moisés pontuou, né, do romantismo brasileiro e também, né, da criação dos heróis nacionais e heroínas, né, que representassem, então, esse processo em si. Então, nós vamos entender, né, o contexto da criação dessas representações que foram construídas, porque Damiana também está em um período, né, de diferentes contextos de transição em si. Passagem do século XVIII ao XIX, porque a ênfase é de 1780, possivelmente o ano que Damiana da Cunha chega em Goiás, assim, na cidade, né, em Vila Boa, anteriormente, criança ainda, não sabe se o nome dela é indígena, e 1830 o período aproximado em relação à morte de Damiana da Cunha no aldeamento de São José de Moçambique. E também é um período que temos a transição do período colonial e imperial, também do moderno ao contemporâneo, e também nós temos essa mudança, né, de política indigenista, também abordada pela professora Patrícia Manoeli, né, que é a questão, né, pombalina, e também uma ausência, né, de uma política indigenista oficial nesse período. O que fazia valer, então, eram os interesses, né, da população local, né, principalmente... Professora, desculpa, o seu slide não está passando. Ah, não? Não, não está. Qualquer coisa eu envio para o Moisés e ele projeta, né? Ele caiu? Agora a senhora está nos Caiapó do Sul, São Vistos. Isso. Ah, ok. Isso, então, eu vou continuar, aí eu volto. Então, primeiro, né, para falar da Damiana da Cunha, nós precisamos situar também a sua etnia, né, que são os Caiapós do Sul, e como vocês podem visualizar aí no mapa, né, eles estavam numa extensa área aqui, né, do território de Goiás, então, evidente que no primeiro contato já, nós vamos ver que, né, já tiveram contato com esse grupo, né, e por resistir a essa ocupação, a reocupação, eles vão estar na historiografia, nos documentos, sendo tratados como bravo, feroz, hostil, e, portanto, então, né, justificando também as guerras, né, que poderiam ocorrer para esses povos que resistiam, né, segundo a historiografia em si. Então, por resistir, como Paulo Bertrand coloca, né, em sua produção, por esse indígena Caiapó resistir, ele é praticamente abominado, né, e também sofreu retaliações com esse processo em si. E nesse sentido, né, nós vamos ver que essas hostilidades, então, na verdade, também vai trazer outras consequências. Está passando agora? Tá sim, professora. Isso, né? E acaba trazendo, então, outros fatos. E no mapa anterior, nós podemos ver que tinha também a localização tanto dos Caiapó do Sul, em Goiás, mas também os Caiapó do Norte. Durante a dissertação, eu trabalhei com o conceito de extinção desses povos, e hoje os estudos, né, mais recentes já evidenciam o desaparecimento, né, dessa etnia Caiapó do Sul de Goiás, e nós vamos ver os motivos, né,
que se tem, então, essas justificativas. E uma delas, né, nós podemos ver por João Monteiro aqui, é a questão também desses indígenas, né, para evitar esse contato, eles iam se interiorizando, né, porque nós sabemos que à medida que a colonização avançava, novos confrontos também eram também colocados, né, em evidência com essa população. E a Patrícia Manoeli, no trabalho dela, ela fala, né, que a política de aldeamentos em Goiás ela é um pouco tardia, né? E nós vamos ver que esses povos Capão do Sul, que foram muitas vezes considerados como ferozes, bravos, eles só vão passar pelo esse processo de aldeamento. O Alencastre, no livro dele, ele destaca que um dos momentos assim dessa, né, vamos dizer, dessa vinda desses Caiapau do Sul para os aldeamentos é a questão da fome e também das inundações e também o avanço, né, da colonização e também a política indigenista, né, pombalina, de tratamento brando dessas populações e também, né, a vida nos aldeamentos em si. E aí, durante o governo do Luiz da Cunha Menezes, ele consegue esse feito, né, de trazer esses Caiapau do Sul para viver no aldeamento, construiu o aldeamento Maria I, né, e eles vão, né, residir, então, nesse momento, nesse aldeamento. E é interessante que é nesse momento, né, da vinda nessa primeira vinda dos Caiapau do Sul registrada, também por Alencastre, é que aparece a Damiana da Cunha. Fala que, né, o cacique, ele veio e trouxe algumas crianças com ele, entre eles seus netos, que eram a menina e o menino. E aí, naquela, né, selando a união desses dois povos, indígena e não indígena, as crianças foram batizadas pelo nome, né, de Damiana e Manuel, e como sobrenome da Cunha, né, para selar que da Cunha seria, então, essa referência a esse governo dessa época. E depois, posteriormente, esse aldeamento Maria I, ele vai entrar em colapso, né? Muitas fugas, e aquela população remanescente, ela vai ser transferida aí, né, para São José de Moçambiques, que é hoje a atual cidade de Moçambiques, e que, inclusive, né, a história da Damiana da Cunha é muito construída nesse território e nesse período em si. E eu trouxe para vocês a imagem um pouco da igreja, né, que ainda temos lá em São José de Moçambiques, que é a atual Moçambiques, né, e a praça por nome de Damiana da Cunha em si. E a Damiana, ela vai ser objeto, vai ser também alvo de algumas construções interessantes para nós pensarmos. Não há registros, né, de escrita da Damiana da Cunha. Eu fiz pesquisas em arquivos, visitei o museu, né, o arquivo do museu. Lá eu encontrei documentos que faziam referência a Damiana da Cunha. Por exemplo, pedidos, solicitações de proventos, né, para ela sair ao sertão, como nós vamos ver, e também a certidão de casamento da Damiana da Cunha também está nesse local. Então, isso evidencia, então, a existência, né, da Damiana da Cunha e também um projeto de construção, né, que foi elaborado em torno dela, e sobre também a sua etnia. Então, por ela não ter deixado escrito, né, nós vamos ver que essas construções, né, vão trazer, né, o lugar de quem fala e por que também fala, né, e quem fala e por que elas foram construídas em si. Aí eu faço referência novamente ao Alencastre, né, que fala que ela era neta, né, de um dos caciques, e isso também traz o contexto dela ainda criança. Então, a Damiana da Cunha, ela viveu grande parte da sua vida nos aldeamentos, né, desde que criança, quando chegou até a sua morte em si. Então, praticamente, ela foi moldada, né, pela cultura e pela questão da educação não indígena, e um projeto também para que isso fosse reproduzido, né, e levado em consideração também a questão da ida dela ao sertão e trazendo também novos indígenas para viver nesse aldeamento em si. Então, desde o século XIX, né, fomos fazer uma pesquisa, já tinha representações biográficas da Damiana, né, inclusive por autores considerados célebres, né, também, pessoas que tinham reconhecimento não só regional, como também nacional. E aí nós temos as características, né, de 3 biografias, que uma foi de Souza e Silva,
Damiana da Cunha missionária, né? Ela foi publicada na revista do IHGB e também na obra Brasileiras Célebres, né? Em 1862, e uma das características muito comuns dessas biografias, principalmente de mulheres, é a repetição. O Enders fala sobre isso, né? Ele fala assim, elas eram colocadas com características, né, não tanto femininas, e também a reprodução, assim, na íntegra, é muito visível. E aí que nós podemos ver, né, quais características, né, como a Cruz também ressalta, da Damiana foram colocadas em evidência. Era o quê? Missionária, era apóstola, então eram seus feitos, né, a favor da administração, era que eram evidenciados também nessas biografias do século XIX. E temos também Dona Damiana da Cunha, escrita por João Joaquim Manuel de Macedo, né, de 1876. E vasculhando, né, nas pesquisas que sempre nós realizamos, eu encontrei uma autora mulher que fez também uma biografia da Damiana, né, dizendo apóstolo feminino, né, que a Damiana também dá, né, ressaltando, né, essa característica da Damiana como apóstolo, como alguém que saiu, né, em busca de novos membros também para os aldeamentos em si. E já no início, né, do século XX, 1917, tem outra biografia com mais ou menos essas características, e ela foi escrita por um militar, né, que é o General Carlos Augusto de Campos, um militar e deputado também, e ele constrói, né, uma biografia, né, e traz também a Damiana da Cunha. Aqui ele utiliza essa imagem da Damiana da Cunha, uma imagem mais voltada também para as características indígenas, né? É interessante também esse olhar, né? Porque nós temos algumas representações de imagem também da Damiana da Cunha, e o que isso também, né, tenta passar e representar também para as nossas análises em si. Porque, assim, eu não chego a uma conclusão, né? Não, o meu caminho é percorrer, então, essas análises e evidenciar alguns elementos, né, tanto da história quanto da literatura, e um projeto que foi criado em torno da Damiana da Cunha, que, inclusive, nessa biografia, ela é retratada novamente como missionária em si. E é uma das características, né, dessas biografias é sempre tratar a Damiana da Cunha nesse perfil, né, dessa formação que ela teve, e também ressaltar alguns feitos dela. E aqui eu não trouxe, mas eu evidencio na pesquisa, também a visita que Saint-Hilaire faz ao aldeamento São José de Moçambique, e ele diz, né, que foi conversar com a mulher que era digna de atenção, e ele fala que conversou diretamente com a Damiana da Cunha, e ele faz uma questão a Damiana da Cunha, se esses empreendimentos dela estavam dando certo. E aí ele coloca como resposta dela que os indígenas, eles a obedeciam. Ela disse claramente assim, né, que os indígenas sempre seguiam aquilo que era colocado para ela. Isso no século XIX também, essa visita. Né? Então, essas questões são muito evidenciadas, né, e há uma, né, reprodução em si. E em Goiás também, alguns contos, algumas publicações foram feitas em torno da Damiana da Cunha, que na revista Informação Goiana, em 1919, ela reproduz totalmente a biografia lá do século XIX, de Joaquim Manuel de Macedo, né, caracterizando ela como missionária e também evidenciando as 4 vezes que a Damiana foi ao sertão, levou presentes, convenceu um número significativo de pessoas indígenas para viver no aldeamento. E também nós temos o contexto do Couto, né, Luiz do Couto, com o conto A Heroína Goiana, publicada em julho de 1944. E se formos contextualizar, nesse período, Goiânia a cidade de Goiânia, né, estava sendo construída enquanto capital, e também essa tentativa, né, de reconstruir essas questões de heróis e heroínas para esse contexto em si, e a Damiana representava muito, né, esse modelo ainda, né, de uma pessoa educada aos moldes também da administração e também do regime ao qual estava inserido. E ressalta também o papel heróico e missionário. Também nós temos algumas considerações sobre a Damiana muito interessante de se pensar,
por exemplo, do Cunha Matos, que é um militar que passou por Goiás. Ele fala que a Damiana da Cunha, ela transitava muito bem sobre os dois mundos. Quando era interessante para ela, ela se colocava nu, se pintava, mas também quando era interessante, ela se posicionava mais na linha, né, daqueles que eram os colonizadores em si. E em 1974, nós temos uma outra biografia da Damiana sendo projetada, e no contexto da ditadura militar, né, ela foi elaborada por Célia Coutinho de Seixo Brito, né, de Brito, e ela também traz essa imagem da Damiana, que é uma indígena, mas também que ela representava, olha para vocês verem, mas condiz também com o contexto, né, da ditadura militar, que era a exaltação do comportamento dela, na preservação dos padrões sociais e da família, e principalmente da religião em si. E para encerrar o meu diálogo com vocês sobre a minha dissertação, eu fecho ela com a questão, né, da obra literária Maria José de Silveira, Guerra no Coração do Cerrado, que foi um grande achado, né, e que permite pensar a Damiana por um outro viés. Ela rompe com todos esses padrões das biografias que foram construídas anteriormente sobre a Damiana, como cristã, como uma pessoa, né, aos moldes, né, da administração, e ela traz uma outra proposta, né, que é um romance, ele é de 2006, e ele traz, então, assim, né, uma apresentação cronológica da vida da Damiana, mas que não segue, né, a obrigatoriedade da questão da história em si. No prefácio, nas introduções, ela sempre fala, na ausência de uma documentação para eu trabalhar a Damiana da Cunha, eu trouxe o diálogo com a literatura e um rompimento também com essa linha, né, conservadora em relação a Damiana da Cunha. E ela traz a infância da Damiana, né, o contexto de vida dela, a sua juventude, os seus casamentos, que a Damiana da Cunha foi casada por 2 vezes com militares, mas também ela traz também as inquietações da Damiana. A vida no entre-lugar, né, tanto no mundo indígena como também no mundo não indígena. E a Maria José de Silveira, ela traz, na última expedição da Damiana, que as biografias retratavam ela chegando cansada, doente, e ela morre no aldeamento. E a Maria José de Silveira traz uma outra leitura, que nessa última viagem da Damiana ao sertão, ao invés dela retornar com o indígena para viver no aldeamento, ela foge, né, e vai viver, né, no cerrado com a sua etnia, com o seu povo em si. Só que aí a Maria José de Silveira, ela percebeu, né, ela analisou que essa obra não teve muita aceitação em Goiás, porque isso remonta também muito da sociedade ainda muito conservadora que nós temos. E ela diz que assim, a percepção que ela teria que a obra dela seria mais utilizada, né? Numa entrevista dela posterior, em 2014, ela fala, né, que Guerra no Coração do Cerrado passou despercebido em Goiás. Vende em outros estados, mas não em Goiás. As críticas foram excelentes em outros estados, mas não em Goiás. Antropólogos e historiadores o recomendam, mas não em Goiás. Foi adotado em escolas do ensino médio, mas não em Goiás. Então, porque a Maria José de Silveira, ela é goiana, né? E então ela pensava que a receptividade da obra dela seria diferente no nosso estado, mas pelo contrário, né? Ele passou totalmente despercebido e não é adotado, né? Nas escolas para trabalhar essas questões. Mas aí ela justifica isso porque também desse rompimento com aquilo que já havia sido construído em relação a Damiana da Cunha, como imagem conservadora, religiosa, né, um modelo a ser seguido. Então, quando rompe com essa linhagem, esse livro, né, ele não é tão aceito assim nessa sociedade em si. E já passando para algumas possibilidades, né, que nós temos de trabalhar agora diretamente com a literatura indígena, e eu concordo com o professor Eusébio, né, quando ele colocou sem edição, sem editor, essa literatura nunca chega até nós, e isso eu estou vivenciando agora como professora da Universidade Estadual de Goiás, e nós estamos com o subprojeto do PIBID, a relevância da literatura indígena na formação inicial docente, tendo em vista, né, que nós avaliando, conversando,
Infelizmente, né, a formação docente, em muitos casos, não tem contemplado esses diferentes contextos formativos, tanto a educação, questão indígena, como também a questão do campo e a questão também quilombola. Há uma deficiência, né, muito grande nessa formação, e aí eu cito, né, mais à frente a Bergamasco, que ela fala como trabalhar literatura indígena se nós não estamos formando professores para trabalhar com essa literatura em sala de aula. Então, essa é uma grande questão, é um dos grandes desafios, sem contar também com essas intercorrências de como essas literaturas, né, elas são produzidas e que não chegam também até esse público. Eu tenho, são 24, né, bolsistas, mas eu trabalho diretamente com 16, porque eu tenho uma outra que contribui comigo, uma outra professora de língua portuguesa, que é a professora Marcela. E aí nós temos, então, 3 supervisores de campo, e nós estamos atuando em 3 escolas da rede estadual aqui de Goiás, uma no município de Guaraíta, e 2 em Itapuranga, Goiás, onde, né, está a unidade da UEG. E um dos grandes, né, questões, um dos grandes desafios nas primeiras reuniões foi trabalhar com esse conceito de literatura indígena e que grande parte dos acadêmicos, dos bolsistas, não tiveram contato ainda. Isso tem alguns que já estão no seu último ano de formação, mas que desconhecem e desconheciam a perspectiva de que indígena escreve, de que indígena produz a sua literatura em si. Então, tem sido alguns momentos de grandes trocas, de possibilidades, e eu penso que esse, né, é um momento ímpar de estarmos tratando sobre essas questões num curso como esse, como eu disse no início, por isso eu já parabenizo vocês por estarem aqui. E algumas das metas, né, que foram propostas, porque aí temos essas 2 pontes. Temos os acadêmicos, que ainda não têm essa formação, né, para lidar, e não, às vezes nem conhecem, né, essa produção da literatura indígena. Estou vivenciando isso na prática. E, por outro lado, nós temos as escolas também, que são as nossas parceiras, que também desconhecem, né, nas reuniões que nós tivemos, desconhecem, então, essa questão, né, da literatura indígena e até mesmo, assim, como trabalhar isso no ambiente escolar. Nesses contatos que nós estamos tendo, nós estamos dialogando. E uma das saídas, né, que nós tivemos aqui, que tem uma disciplina chamada eletiva, né, em que há abertura, né, para que projetos sejam construídos, é que nós estamos entrando, então, com essa proposta, né, de trabalhar essa literatura. Então, temos 2 focos, né, que são os acadêmicos, né, do curso de Letras e Geografia, proporcionar essa formação para eles desses diferentes contextos formativos, principalmente indígena, e, por outro lado, também levar isso para a educação básica, né? Tanto para os professores que estão atuando em sala de aula, como também para os alunos, né, da educação básica em si. Então, uma das metas é proporcionar, né, esse acesso, né, que, como vocês disseram, isso não tem chegado em muitas, né, nas mãos dos nossos alunos. Se no ambiente universitário não tem chegado, imagine, né, nas escolas de educação básica. Então, nós sabemos que tem algumas barreiras, né, que nós precisamos romper isso, né, porque tanto na formação como também na educação básica, nós precisamos, né, trabalhar sobre essas questões, sobre as autorias indígenas em si. Porque, por mais que, né, com a obrigatoriedade, né, com a lei, ampliou-se as produções, mas isso não tem chegado. E nós sabemos muito bem, né, como se dá essa questão editorial aqui no Brasil em si. E também, né, proporcionar que a literatura indígena ela faça parte dessa formação inicial docente. Porque, né, posteriormente, esse aluno vai atuar em escolas de educação básica. E às vezes já até atua. E aí, como que vai se dar esse processo se ele tiver algum indígena na sala, se ele for atuar diretamente com a educação escolar indígena, né? Então, quilombola e do campo. Então, essas questões, elas precisam estar
pontuais nessa formação em si, né? Então, evidenciar esses aspectos, como bem apresentado, né, pelo professor Moisés, em relação à literatura indígena, que é resistência, sobrevivência, né? A oralidade, a escrita, a persistência, né? A ancestralidade muito presente, né? Essa questão da decolonialidade, trabalhar o aspecto, né, da arte, identidade, diversidade, e todos esses fatores, né, evidenciados nessa questão da escrita indígena. Eu achei muito interessante que numa das reuniões que nós tivemos, a aluna me perguntou: o que realmente é literatura indígena, Damiana? O que consiste isso? Porque ela ainda estava muito confusa nesse processo. E é muito comum, né, nós ouvirmos isso, e às vezes até as escolas ficam, assim, às vezes receosas, porque o preconceito, né, ainda é muito latente, né, o racismo é muito latente, né, é uma das heranças que, infelizmente, nós temos, né, europeias, a questão do racismo, né, e da discriminação em relação ao diferente em si. E tem-se, né, como o professor Moisés apresentou, tem-se a lei, né, muito evidente, de 2008, olha aí, né, já temos um tempo, assim, de aplicabilidade delas, e às vezes nós vamos ver na prática que avançamos pouco em relação a essa questão da história e cultura indígena, e também possibilitarmos, né, esse contato direto com as próprias produções dessa população em si. E revisando também essa literatura, né, brasileira, e também, né, nós podemos apresentar, então, esses contextos, né, em que os indígenas também produzem em si. E aí, algumas das contribuições que nós visualizamos com esse projeto, que vou só organizar aqui o carregador, é também proporcionar essa formação interdisciplinar, né, no contexto dessa formação, então, docente, da valorização da cultura indígena, promoção dessa diversidade cultural e respeito pelas diferentes etnias e suas contribuições para a sociedade, para uma educação mais inclusiva e plural. Então, uma das contribuições desse projeto, né, de literatura indígena, dessa formação inicial, é isso, né? Ter uma formação diferenciada, principalmente pautada pelo respeito, né? E por uma educação mais inclusiva e também plural. E aí eu trouxe uma inquietação para nós pensarmos aqui nesta noite, né, voltados mais para os cursos de formação de professores, né? Será se realmente, né, na sua gênese, né, nos seus PPCs, né, essa formação profissional ela tem sido pensada frente a essas demandas dos diferentes contextos formativos que nós temos? Ou será se nós estamos apenas, né, visualizando isso como uma possibilidade? E aí eu deixo essa, né, inquietação para vocês, que é o que eu estou visualizando, assim, ao longo das pesquisas e também da atuação com a literatura indígena em si. E aí eu trouxe também um questionamento, né, que tem no texto da Bergamacho e da Gomes, de 2012. Estava recente a implantação da lei, né, e aí ela faz essa questão muito pontual no contexto. Adianta haver uma lei que cria a obrigatoriedade se são poucos professores preparados para levar adiante este estudo com a abordagem que merece? Porque eu mesmo estou orientando um trabalho na área de geografia sobre a ausência e presença da temática indígena nos livros, nos livros didáticos da geografia do ensino fundamental 2. É gritante, né, assim, os resultados que nós estamos encontrando. Na verdade, nós não encontramos presença, encontramos ausência dessas discussões. Então, a literatura indígena seria uma possibilidade de estarmos, né, dialogando em sala de aula com esses alunos da educação básica sobre a temática indígena. Se os livros didáticos, né, que são elaborados e projetados, né, por uma elite editorial não trabalha, vamos inserir de alguma forma, então, essas produções indígenas, né, para nós trabalharmos essa questão do valor, do respeito à cultura em si. E aí, uma das contribuições também desse projeto é possibilitar, então, esse contato, né, dos participantes com a literatura produzida pelos próprios indígenas e
conhecer esses indígenas pelas suas próprias narrativas, entender as suas relações com a natureza, seu território, sua cultura e a relação com o não indígena. Porque, infelizmente, ainda, né, a imagem que os alunos têm, que ainda fazem referência nos livros didáticos, é o indígena mais do passado. É não inserido no nosso presente, não inserido nas nossas relações, e também com a proposta ainda cristalizada, né, como nós temos ainda assim. E como sugestão também, eu trouxe para vocês, que é uma cartilha organizada pela professora Poliene Soares dos Santos Bicalho, que inclusive foi a minha orientadora na dissertação, e ela fala, né, que vamos falar de literatura indígena, e ele está disponível, está em PDF para baixar, e eu tenho ele também, qualquer coisa eu envio para a Ordália, ela disponibiliza para vocês. E, assim, é muito rico esse material, porque ele faz, né, um levantamento do que é literatura indígena, esse material também traz os autores, eles apresentam os autores, e também um diálogo sobre a questão da literatura indígena e o cerrado, né? E as possibilidades de abordagens que nós temos a partir, então, da literatura indígena e com algumas possibilidades de metodologias para trabalhar também no ensino fundamental. E por que não também, né, na educação infantil em si. E ela diz, né, que são centenas de obras que falam das suas cosmovisões, de florestas e cerrados, de cobras e peixes e muitos outros bichos, de histórias e culturas de seus povos, de lutas e vivências, de mitos fundadores e diversas narrativas sobre a vida indígena na aldeia e na cidade. Então, aqui nós temos, né, essa gama de obras que tratam, né, de cerrado, trata de meio ambiente, mas também de cosmovisões, de cultura, né, de vida indígena em si, tanto na aldeia quanto na cidade, e infelizmente, né, não chegam até nós, né? Há uma barreira ainda de fazer com que essas obras cheguem até nós. Então, essas possibilidades, né, desses materiais já nos ajudam a pensar um pouco, né, sobre como podemos trabalhar com a literatura indígena em sala de aula. E para, né, assim, contextualizar vocês sobre um momento também muito importante na minha formação e atuação docente, e uma experiência muito produtiva que eu tive com literatura indígena no 5º ano. Eu tinha 2 orientandas no curso de História que se propôs a trabalhar sobre a literatura indígena. E eu era professora da turma do 5º ano em uma escola municipal em Guaraíta, que é um município vizinho onde eu e o Moisés residimos, né, Itapuranga em si. E quando elas me apresentaram o projeto, eu achei muito importante, porque tinha um dos capítulos que trabalhavam sobre povos originários, né, os sambaquis, algo assim, e eu disse para elas, então, nesse momento, nós podemos inserir esse projeto sobre literatura indígena, que tinha como título, né, a literatura indígena na sala de aula, coisas de índio, versão infantil de Daniel Munduruku, que foram trabalhados, né, pela aluna Sirlene, e pela Eliane Maria em 2022. Era um contexto da saída da pandemia. Quando elas me apresentaram esse projeto, nós estávamos ainda com as aulas online e logo em seguida já retomamos. E quando elas aplicaram esse projeto, já estávamos, né, nas aulas presenciais e elas tomaram todo o cuidado sanitário, né, para não ter intercorrências em si. E uma das autoras, que é a Fernanda Oliveira, que foram utilizadas, inclusive, por elas, né, que pesquisa sobre essa questão da temática indígena nos livros didáticos, ela tem uma parte da sua dissertação, que inclusive eu coloquei nas referências, que ela fala que a literatura indígena pode ser utilizada como um meio de os docentes criarem espaços por meio dos quais a voz indígena possa se articular e ser ouvida. Eu achei muito pontual, né, essa colocação da Fernanda, porque, né, esses momentos, né, a literatura indígena, ela possibilita ser uma dessas metodologias por meio do qual nós vamos dar, né, esses espaços, né, nos quais a voz indígena vai passar a ser articulada com esse mundo não indígena em si. E foi muito interessante que elas disponibilizaram em formato de PDF esse material.
e colocaram no grupo da disciplina que eu tinha, no grupo da turma, e aí nós solicitamos, né, intermediamos, para que esses alunos lessem esse livro antes delas aplicarem o projeto, né? E foi muito interessante que antes, né, das meninas começarem a falar, um aluno já levantou a mão, um aluno de 5º ano disse: depois que eu li o livro, né, do Daniel Munduruku, eu senti vontade de ser indígena também. E então, assim, aquilo já despertou, né, assim, a nossa percepção como é importante, né, proporcionar esses momentos da leitura, então, de uma obra de autoria indígena em si. E aí as meninas, né, trabalharam, foi muito interativo, né, a aula, os alunos participando, né, por meio que eles já tinham feito a leitura, sobre os momentos, né, sobre os pontos levantados pelas meninas, pelas pesquisadoras em si. E logo em seguida elas aplicaram um questionário para esses alunos, né, para elas terem também, né, um material para produzir, né, o artigo de conclusão do curso delas também. E entre as questões, né, pontuais, a primeira foi: você já teve contato com obra escrita pelos próprios indígenas? Ou Coisas de Índios, versão infantil de Daniel Munduruku, foi o primeiro. Eram 15 alunos na turma, 3 não foram na aula e 12 responderam. Todos disseram não, nunca tinha tido contato com uma obra escrita por indígena. E teve um que ainda disse: eu nem sabia que indígena escrevia. E aí, então, eles afirmaram que o livro, então, disponibilizado por elas, que inclusive também, né, ele estava disponibilizado na escola, pelas coleções que são enviadas, tinha sido o primeiro livro, então, que eles teriam contato em si. E aí, na questão, né, qual a impressão que você teve em saber que os indígenas escrevem, né, sobre a sua própria história? A maior parte disseram que ficaram impressionados, né? Que foi uma das respostas, como eu disse para vocês, que um deles disse que nem sabia que indígena escrevia. E eles disseram que ficaram, grande parte, encantados em conhecer, né, como é a vida, né, e como que os indígenas veem, né, as suas vivências, a sua vida em si, a sua cultura em si. E aí a pergunta: você considera importante os próprios indígenas escreverem sobre eles? Eles disseram que sim. Inclusive, teve um aluno que ainda disse assim que a maior parte, né, do contato que ele já tinha tido, eu achei muito interessante, né, a percepção dele sobre a questão indígena, não tinha sido escrito por indígena, mas por outras pessoas, ele diz até os portugueses. Então, uma consciência, né, do aluno, ou pela também mediação, né, que teve durante a exposição do livro em si. Então, eles disseram que assim é muito importante, porque eles vão identificando elementos que não eram ditos quando eram escritos por não indígenas em si. E aí, na questão, a partir da leitura e exposição sobre o livro Coisas de Índio, versão infantil de Daniel Munduruku, você se interessou em conhecer a história e cultura de algum povo indígena? Todos foram pontuais que sim, que se interessaram e queriam conhecer mais sobre as populações indígenas. E foi interessante que aí, nesse momento também, um momento pontual da aula, nós podemos, e eu aproveitei esse momento para fazer uma relação com a história local do nosso município, porque é contada a partir da presença do não indígena. E nós tivemos estudos, né, da Emílio Rust, em 1993, que a nossa região são sítios arqueológicos, em que a Universidade Federal esteve lá por 3 meses, me parece, tem até um artigo dela sobre isso, em que evidenciaram e encontraram muitas cerâmicas, né, e que essa região, então, ela tinha sido habitada pela tradição Guará, que ela muda, né, migra com frequência, mas que a região, então, também tem essa presença indígena. Quando eu disse isso, eles disseram que nunca imaginavam, né, que o nosso território também tinha sido habitado. Como a Viviane colocou, eu coordeno também o de Itapuranga, Nelo Bononi, e lá nós temos uma urna funerária, que também permite, né, nós dialogarmos e praticamente procura uma reescrita da história do município de Itapuranga, a partir também da presença indígena, que é algo também, né, que vem desconstruir aquilo que já está posto por muito tempo, né, que é essa construção de uma história não com a presença indígena, né, mas com a presença do não indígena em si.
E aí, né, com uma proposta, nós tivemos que era fazer um desenho, né, representando o que mais gostaram do livro. E é interessante, né, que a maior parte deles representaram as moradias, né, indígenas. Algumas ainda presas, né, à visão do indígena no passado, mas outras já com as características de alvenaria, né, e outras mais. Teve até um que representou, né, um indígena, 2 indígenas, né, próximo também à sua moradia, e um representando as plantações também dessa população em si. Então, é possível pensar, né, nas possibilidades que nós temos de abordagens, então, dessa literatura indígena, como uma possibilidade também de trazermos essas discussões em diferentes momentos, né, da nossa aula e também da nossa atuação, seja na educação básica, como também no ensino superior. Nós sabemos que nós precisamos evidenciar cada vez mais, né, essa questão da escrita indígena, da autoria indígena. Como eu disse num evento que eu tive com a Eunice Tapuia, né, uma mulher indígena, como também o Moisés colocou, do povo Tapuia do Carretão, que é uma aldeia próxima à nossa região aqui. Ela já tem muitos escritos, né, tem a dissertação de mestrado dela, mas que infelizmente não chega até nós, né? Ainda temos, então, esses espaços para diálogo, e ainda bem que nós temos momentos como esses, né, de hoje, para nós trabalharmos sobre essas questões e evidenciarmos, né, essas possibilidades e também incorporar isso na nossa fala e também na nossa atuação docente. E agora eu vou abrir para as perguntas, para as colocações de vocês, né, e nós voltamos com as discussões em si. Muito obrigada a todos. Damiana, eu vou começar te parabenizando. Eu acho que o objetivo é esse que você trouxe. Reflexão e ação, né? E aí você traz exatamente o aspecto da ação, de como trazer isso para a sala de aula, de como mobilizar os alunos, de como abordar a temática em sala de aula. Eu acho que todo o objetivo é esse. É também o de refletir, é o da pesquisa, mas é sobretudo o da ação. Quando você faz isso, traz aqui para a gente, dá esperança. Parabéns. A Ira Maia está levantando a mão já bastante vezes aí. Olá, boa noite. Primeiramente, eu quero falar para a Damiana que eu estava aguardando muito por esse encontro, porque o meu TCC, ele é sobre o processo indigenista no século XVIII e XIX, e eu enfatizo o percurso da Damiana da Cunha nesse processo de políticas indigenistas. E o meu orientador é o Luiz Rafael Valadão, mas a minha co-orientadora é a Maria Juliana de Freitas, a doutora, né? Maria Juliana de Freitas. E aí, assim, todos estão muito ansiosos, né, pelo meu TCC, porque eu trabalho no museu aqui. Quando você falou em urnas funerárias, eu tenho 2 urnas funerárias no Museu Ângelo Rosa de Moura, e eu faço toda a historiografia do achado das urnas e dos povos originários que aqui habitavam antes desse colonizador. Então, quando eu faço a visita mediada no museu, que eu paro nas urnas funerárias, eu sento todos os alunos ali e eu conto meia hora. Eu relato, principalmente porque aqui na nossa cidade, eu falo assim que aconteceu uma amnésia cultural, sabe, professora? As pessoas, elas acreditam na lenda,
da Angatu, e elas não sabem como foi esse processo, como foi essa ocupação, sabe? Então, eles romantizam o processo do colonizador com os povos originários. E quando chega lá no museu, eu faço essa reparação histórica e cultural. Eu trago, né, para eles todo como foi esse percurso desses povos originários perante esses bandeirantes, esses colonizadores. E, assim, quero parabenizar, viu, pela sua fala, e quero lhe convidar para, em julho, estar aqui na minha banca de TC, tá? A gente vai combinar, eu e a Maria Juliana. E conhecer também o museu, do qual eu sou a coordenadora do patrimônio histórico daqui da cidade. Obrigada. Eu também quero agradecer a professora Damiana também. Eu estou fazendo meu TCC também, Damiane, e a minha orientadora é a Ordália, né? E justamente sobre a temática dos povos indígenas nos livros didáticos, que é igual você falou. Ele está muito focado ainda na colonização. Pelo que eu já li algumas coleções, livro didático, não tem nada sobre... Inclusive, já me deu muitas ideias sobre essas duas temáticas, sua e do professor Moisés, né, para incluir que é a literatura, que não é falada nos livros didáticos, não é apresentada, a cultura, é bem... Não tem nada que fala sobre isso, né? É bem evasivo sobre a atualidade dos povos indígenas. Então, assim, para mim foi muito rico participar dessa aula aqui de vocês, como monitora e acadêmica do AUEG de Quirinópolis, né? E eu aprendi muito também. Fiquei muito satisfeita com essa aula também de vocês, com o professor Moisés, e muito grata mesmo, e agradecer pela presença de vocês, né? Para essa apresentação maravilhosa que nós tivemos. E fica aberta ainda para perguntas, e eu já disponibilizei a lista de presença, pessoal, no chat. Se alguém não tiver mais nada, professora Damiane, professor Moisés. Bom, eu só gostaria de justificar que o professor Moisés teve que sair para levar uma tia dele que estava passando mal no hospital, tá? Aí nós vamos finalizando e também, né, comentando. Iramaia... sim, você quer que eu fale agora? Tem a Eliane, está pedindo para fazer uma pergunta. Levantou a mão. Pode perguntar, Eliane. Boa noite. Gostei muito da aula, tá? E achei bastante interessante também conhecer a Damiana, né? Que eu não conhecia, né? Então, foi muito, tanto a professora quanto a mulher Caiapó, Damiana, né? Aí, assim, eu percebi, ela evangelizava, era isso, né? E hoje eu já escutei assim, um movimento, não a evangelização indígena, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, pode ser? Uhum. Obrigada, tá? E parabéns, hein? Isso, né? Aí nós vamos comentando, se alguém mais, né, se propor, aí nós abrimos, né? Em relação a Iramaia, né? Iramaia, que satisfação conhecê-la, né? Assim, né? Mesmo que virtualmente. Já te digo que eu aceito, né? Com o maior prazer estar na sua banca e fico muito feliz, né? Com essa perspectiva que você está abordando, a Damiana da Cunha, né, frente a essas questões das leis indigenistas, né, e das políticas, né, na verdade, indigenistas, e eu quero sim participar, né, do seu trabalho e da banca de defesa do seu trabalho. E olha o quanto é importante a pesquisa, né, que do meu olhar para, né, para eu continuar, eu já tinha se esgotado enquanto pesquisadora. E vem a Iramaia, né, com uma proposta tão bacana, né, com esse olhar da história, né, e visualizando a Damiana, então, nesse cenário, né, nessas questões das políticas indigenistas em si. Então, parabéns, Iramaia,
né, e vamos juntos sempre, né, nessa construção. E aquilo que o professor Moisés disse, nós precisamos pesquisar, né, nós precisamos trabalhar essas questões indígenas. E também, né, nós precisamos desconstruir muitas coisas que estão postas, né, alguns conceitos, né, porque, assim, quando eu comecei a pesquisar indígena, eu pensava que estava na linha do protagonismo, né, e pelo contrário, né, na minha escrita, olha o cuidado que nós temos que ter. Eu estava reproduzindo um discurso que já estava posto. Eu achando que estava rompendo, né, com aquilo. E assim, eu falava com muita naturalidade sobre dizimação, e isso é violência, né? Isso é genocídio, isso é etnocídio, né? Então, tudo isso, né, nós precisamos procurar trabalhar nos nossos trabalhos, né, nas nossas pesquisas e nas nossas falas também, evidenciarmos, né, também que esses indígenas foram protagonistas, né? Porque é muito característico, né? Ou era, né, herói ou era vilão, né? Mas que os indígenas, né, eles resistiram a esses processos de formas diferenciadas, ou com alianças, ou com guerras, né? Mas eles também eram protagonistas. Indígenas têm história, né? É algo que nós precisamos sempre colocar em evidência. Nós não podemos, né, conformar que indígena não tem história, né? Nós tem história, sim, nós precisamos também trabalhar isso no nosso contexto e também evidenciar, né, essa presença indígena também nas nossas discussões e também em nosso meio em si. E ter esse diálogo, né, que é muito importante, inclusive, né, com esses povos, para trabalharmos essas questões em si. E, Viviane, já voltando para a sua questão, dessa forma, né? E há muito mais uma adequação só, né, daquele material didático, dos livros didáticos, com alguns comentários, né, sobre a população indígena para adequar a lei, porque senão eles não vendem, né, o livro, não são aprovados, né, pelo Programa Nacional do Livro Didático. Então, para adequar, né, essa lei, eles fazem alguns quadrinhos lá, né, adicionais, e diz, não, trabalhamos essa questão da lei, da história e cultura indígena, simplesmente para serem aprovados e chegarem, aí o que é mais grave, né, chegarem lá nas escolas de educação básica, né, com fragmentos, na verdade, né, fragmentos. E muitas vezes nem fazem menção à autoria indígena, né, não trazem nenhum texto indígena. Não. Ao contrário, né? Traz uma fotografia ali, com textos, né? Fora, às vezes, né? De contextualização, na verdade, esporádicas em si, e que não fazem pensar, né? Os alunos e problematizar esse indígena no nosso presente, as violências também sofridas, né? Para esse indígena ainda no presente, né? Tem alunos, inclusive aqui no nosso estado de Goiás, que não sabem, né? Da existência das etnias indígenas que nós temos aqui em Goiás, né? De territórios em si. Então, a importância de abordarmos esses assuntos em si, e é como você disse, é mais ausência do que presença, né? Uma presença deturpada realmente dos livros didáticos em si. E Eliane, que bom, né? E te ouvir também, e você trouxe uma questão muito, né, importante. Eu estava dando uma aula esses dias sobre história da educação, e nós estávamos falando sobre educação difusa, né? E também abordamos essa questão dos indígenas em si. E teve uma aluna minha que levantou a mão e disse, nossa, eu achei muito interessante, professora, que estava conversando com uma missionária, e ela me contou que está numa etnia indígena, fazendo evangelização, e que eu achei muito importante. Quando eu ouvi aquilo, eu não acreditei, sabe? Porque eu me posiciono contrário à evangelização das populações indígenas e de qualquer outros povos de diferentes religiões. Eu acho uma agressão à cultura indígena. Há muito preconceito em relação a isso ainda, né, nos nossos dias, porque assim é uma violência à cultura, porque é a não aceitação da cultura do outro, porque os indígenas têm as suas cosmovisões, têm sua visão, né, têm suas interpretações, têm seus mitos, né, têm seus rituais, e a evangelização limita isso, né? Não permite que isso continue, né, presente nessas questões. E, assim, eu lembro, assim, de visitar, inclusive, os Tapu de Carretão e ter a presença da igreja, né, lá. E muitos deles se tornaram evangélicos.
E, assim, até o cacique, na época, disse, olha, essa questão de ter muitos evangélicos está limitando também a nossa transição e também a permanência da nossa cultura, porque a igreja não permite. A conversão, né, faz com que implante, né, na ideia, ou na vida desses indígenas, uma vida não indígena, uma vida pautada né, na questão cristã europeia e que não tem nada a ver, uma negação, né, dessa vida indígena em si. Então, Eliane, eu me posiciono contrário, né, assim, a essa presença da religião e das igrejas, tanto protestantes, como queira, evangélicas ou católicas em si. Porque aí acaba que nós estamos no mesmo processo, né, que nós tivemos desde a colonização, e uma tentativa, né, de negação, que é uma das formas também, né, de etnocídio, né, como o Pierre Clastres coloca, que é a morte do espírito, né, e aí eu acho que essa questão se insere muito nessa discussão em si. Então, eu sou contrário, porque eu penso na manutenção e na preservação dessas culturas e dessas histórias também dessas etnias indígenas. Ai, ó, muito obrigada, gostei muito de te escutar, tá? Maravilhoso, tá bom? Muito obrigada. Também penso igual a você. Muito obrigada. Isso, né, a Andali até colocou, né, mas não é a religião, no caso é algo maior que isso, é apresentado como qualquer um faz em outras culturas, né? Infelizmente, né, essa anulação realmente do outro, né? Ser indiferente à cultura do outro, né? E se não tiver mais nenhuma... Vivendo, seu áudio está desligado. Está desligado. A Tatiane Borges, ela diz assim no chat, que auxiliou muito na construção da pesquisa dela sobre a implementação da Lei 10.639, 2003, e os desafios e perspectivas na sua aplicabilidade na educação no 9º ano. Dificuldade de material nos livros didáticos e formação do professor. Né? Fico feliz em ouvir, né, e ler os relatos, né, porque é isso, né, a academia é isso, né, nós precisamos pensar nas construções coletivas, né, e que esses momentos proporciona para nós. Porque a escrita em si, ela é muito solitária, né, mas são esses momentos coletivos de trocas, de experiências e de possibilidades que nos ajuda também a pensar, né, as nossas propostas, né, acadêmicas e trabalhos que nós vamos construindo ao longo do processo em si. E uma sugestão também, né, ao trabalharmos sobre história e cultura indígena, é fundamental estarmos presentes nos territórios indígenas, tá? Então, assim, discutir sobre indígena e não conhecer nenhum território, nenhum povo, fica um pouco, assim, né, distante, né, do que nós estamos pensando e também propondo enquanto, né, essa história e cultura indígena também. Conhecer, estar numa aldeia, acho que no território deles é uma riqueza muito grande, porque quando você estuda lá na sala de aula é uma coisa, mas você conhecer, estar lá, né, conviver ali com eles aquele um período, é um conhecimento muito grande que a gente vai adquirir com eles, a cultura deles. Seria muito importante, né, se a gente tivesse esse acesso como estudante, como acadêmico, né? Isso, Viviane, eu penso que é fundamental, né, na nossa formação, esse contato. Se estamos tratando de lei 11.000, né, 641/8, né, 645, né, /8, nós também precisamos estar conectados, né, com essa questão das populações e ver como esses, né, esses povos se organizam, né, também. Sim. Mais alguém tem alguma pergunta para a professora Damiane?
A Annali disse, foi bem explicado. Aí, se não tem nenhuma questão, né, penso que nós podemos encerrar a discussão por aqui, né? E se alguém tiver interesse, né, no material da professora Poliene, né, que trata sobre literatura indígena, eu vou encaminhar para a Ordália, que ela disponibiliza para vocês né, no grupo de vocês. Tem o trabalho também da professora Patrícia Manuela, muito interessante para pensar essas questões indígenas, inclusive em Goiás. E, assim, quando nós tivermos mais resultados também, né, que nós estamos no processo, né, de implementação do PIBID, como o professor Eusébio também faz parte, quando nós tivermos resultados, né, dessa atuação mais concreta também, nós pretendemos construir artigos, né, partilhando também esses resultados, porque, assim, como disse um dos professores da escola, será um desafio essa abordagem aqui na escola, né, e entender como está essa receptividade também dos alunos, né, trabalhando diretamente com essa autoria indígena, né, e com projetos também dessa ida, né, nas aldeias, nos grupos indígenas que nós temos aqui próximo. E as possibilidades são várias, né, e nós precisamos, enquanto professores, né, trabalhar, né, para que nós possamos contribuir para uma educação mais plural, mais diversificada, né, e ligada à questão da diversidade em si. Então, é algo, né, que nós vamos pensando em si. Né, no doutorado, agora eu penso no campo da alimentação, saúde e doenças, né, nos aldeamentos indígenas, né, mas que tem alguma relação também com esse contexto, né, a qual nós estamos evidenciando aqui nesse módulo, nessa disciplina em si. Então, agradecer vocês pela presença, foi muito produtivo estar aqui com vocês, e uma oportunidade também de conversarmos, né, sobre as nossas pesquisas e sobre né, as nossas atuações também enquanto professores, né, que é o mais importante em si, né, porque volto a frisar, né, na Bergamasque, né, porque, né, precisamos estar, né, em constante aperfeiçoamento, né, estarmos também lidando com essas questões da nossa formação também, para que nós possamos também atuar como essa causa e como essa temática também merece, né. Sim. Também agradeço a todos, em nome da professora Ordália, né, ela tinha uma outra reunião, então agradeço a professora Damiânia, agradeço o professor Moisés, mesmo ele não estando presente, e a todos que participaram dessa aula. E o link está disponível, quem não preencheu pode acessar o link, está no chat. Eu queria aproveitar o tempo só para fazer uma pergunta sobre as atividades, pode ser? Estão me escutando? Sim, pode fazer a pergunta. Certo. Então, as atividades de número 1 e número 2 foram enviadas até domingo passado, e aí eu entrei no Classroom, vi que não conseguia mesmo anexar por lá, e no grupo do WhatsApp já tinha dizendo que foi enviado via e-mail, né? E aí é isso, assim, como não tinha um e-mail específico, eu enviei respondendo o primeiro e-mail que a gente recebeu, dando as boas-vindas. Eu só queria esse feedback, se realmente o caminho é esse, ou se tem um e-mail de um professor específico para enviar e tudo mais. Sobre essas atividades, eu acredito que você tem que procura diretamente a Ordália, para ela te dar esse feedback certinho sobre essas atividades que você está questionando. A professora Damiane sabe de alguma coisa? Não, essas questões mais administrativas não. É com a Ordália mesmo. Só da correção do trabalho final. É mais com a professora Ordália mesmo. Você pode estar procurando ela. No privado, tá bom? Bom, se não temos mais nada, né, nenhuma pergunta, a professora Damiana quiser encerrar, está encerrado. Então, agradecê-los, né, por estarem presentes, pelas considerações, e foi muito gratificante estar aqui com vocês, um momento de muita aprendizagem, sucesso ao longo do curso de vocês e também nas carreiras de vocês, que vocês possam cada vez mais, né, implementar e contribuir também para essa questão de trabalhar a história e cultura indígena na sala de aula por meio da literatura indígena,
que avancemos cada vez mais nessas propostas e nas possibilidades também de contribuirmos para uma sociedade mais igualitária, mais justa e com respeito ao outro, e principalmente aos povos originários.